inscrição até o dia 15/7 tem desconto. Então, quem quiser pode ir ali na livraria. Nossa companheira Rô está aqui, responsável pelo evento. E, como sempre, toda a renda desses eventos, inclusive a do feirão que será realizado em agosto, toda ela é em benefício do nosso trabalho no Remanso Fraterno. E também lá no Remanso, o projeto Acolher, com as crianças que já estudaram no Remanso e retornam para um contraturno, uma atenção. Então, aqueles que puderem colaborar, além do que, feijoada no frio cai bem, né? Ainda mais tendo como chefe Lourdes e Evaldo, companheiros nossos. Lourdes, então, quituteira de mão cheia, quem já teve oportunidade sabe do que nós estamos falando. Pena que agora eles residem em Taubaté, mas de vez em quando eles vêm aqui fazer esse agrado a todos nós. Então, dito isso, vamos fazer a nossa oração inicial. Nosso bom amigo Jesus, inspiração maior das nossas vidas, inspiração para a nossa caminhada, para o nosso aprendizado. Estamos gratos, Senhor, por mais esta oportunidade de reunião, de encontro e de reflexão. Agradecemos ao nosso Pai, Senhor, e rogamos a Ti que leve a Ele a nossa gratidão pela atual encarnação e pelas oportunidades que estamos tendo de aprendizado. Que possamos aproveitar, Senhor, a reflexão da noite para o nosso caminhar. Que as Tuas bênçãos nos envolvam, aqueles que estão em suas casas e aqueles que ainda chegarão. Especialmente rogamos pelo nosso irmão, que nos trará a exposição da noite. Em Teu nome, Senhor Jesus, e dos amigos espirituais da nossa casa, especialmente aqueles que todas as quartas-feiras estão aqui, nos envolvendo e nos auxiliando, nós iniciamos a nossa tarefa desta noite. Que assim seja, Senhor. A palavra da noite está a cargo do nosso companheiro Rafael. Vamos ouvi-lo. Meus caros amigos, acho que não ligou. Minhas queridas amigas, agora sim. Muito boa noite a todos. É sempre uma alegria. Agora deu uma potência aqui, né? É sempre uma alegria enorme retornar a esse convívio das quartas-feiras, poder falar de Jesus, podermos refletir sobre a doutrina espírita. Eu desejo a todos votos de paz, de bem, pedindo aos amigos espirituais e principalmente a Jesus que possam nos abençoar e nos envolver a todos. Corria o ano de 1219, era o mês de junho. A sociedade europeia havia se acostumado com o movimento das cruzadas, que recebem esse nome porque cruzavam o mar Mediterrâneo rumo à Terra Santa, à Palestina. Porque, segundo diziam os clérigos, os reis católicos, o túmulo de Jesus havia sido devassado pelos muçulmanos e precisava ser libertado. Também eram chamados os cruzados porque tinham na roupa a cruz de Jesus. Então formavam-se essas expedições militares que tinham como objetivo primeiro libertar o túmulo de Jesus na Palestina, na Terra Santa. Mas nós sabemos que o interesse era também outro. Havia o interesse econômico,
havia o interesse de propagação da fé católica, havia o interesse de conquistar territórios. Foram cerca de 9 cruzadas. E em 1219 estávamos na 5ª cruzada, quando um jovem de Assis, chamado Francisco de Assis, el poverello de Dio, o trovador de Deus, ele ouve falar desses movimentos que por onde passava deixavam um rastro de sangue. Porque quando se dirigiam para a Terra Santa, os cristãos matavam. Igualmente, os muçulmanos matavam. E quem queria se apoderar dos territórios, salgavam o chão, para que nada mais ali nascesse. E ele, vendo que os europeus traçavam como sendo o próprio diabo, o inferno, aquilo que era construído pelos muçulmanos. À época, na Europa, se construía o diabo à afeição de um muçulmano, porque ele tinha o rosto de um muçulmano, o bigode de um muçulmano, para que todo cidadão europeu pudesse odiar todos aqueles que seguissem o Islã. Então, os sultões, os califas e todos aqueles que seguiam a religião deixada por Mohammed, pelo profeta Maomé, deveria ser odiado. E na outra parte do oceano, do mar Mediterrâneo, igualmente, o califado dizia que tudo de ruim era por conta dos cristãos. Que esse Jesus, o filho do carpinteiro, havia vindo trazer à terra toda a divisão possível. Vivia o mundo, então, numa guerra fratricida, porque partindo do pressuposto de que Deus é o nosso Pai, nós somos irmãos. Cristãos, judeus, muçulmanos, e há mesmo aqueles que não têm religião. E Francisco, que conhecia Jesus, que foi pedir a Inocêncio III para viver como Jesus, seguindo o ideal da pobreza, bem-aventurados os pobres de espírito, seguindo o ideal da castidade, não a castidade sexual, mas a castidade dos valores morais, seguindo a obediência ao Evangelho. Ao Evangelho, e não a dogmas da igreja, ele pensou, não pode ser. Não pode ser que homens se matem, uns por Jesus, outros por Alá. Não pode ser que cristãos saiam da Europa para recuperar um túmulo vazio. Eu vou a uma cruzada. Mas eu não vou para combater, eu não vou para matar. Eu vou porque é possível ter paz. É possível viver em paz no mundo, como Jesus havia dito em João 14, versículo 27. Eu vim para que todos tenham paz. Não a paz conforme o mundo a dá, mas como só eu, Jesus, posso dar. Ele resolve então tomar de um barco na Itália e singra até a cidade de Acre, que hoje é a cidade de Iaca, no norte de Israel. E ele fala com os cardeais, os cruzados, que estavam ali acampados. Eu vou ao encontro de Al-Malek, Al-Camel. Quando os cardeais da Igreja Católica dizem, você está louco? Você quer encontrar-se com Beuzebu, com o diabo? Porque tudo de ruim é representado pelos muçulmanos. Eu vou, porque eles são nossos irmãos. E Al-Malek Al-Camel era sobrinho de Saladino, que havia recuperado a Terra Santa para os muçulmanos. E Francisco foi. Quando os cristãos disseram, nós não esperamos que você volte, porque você vai ser morto tão logo te avistem de longe. Mas ele foi. Chegando no acampamento onde se encontravam os devotos do Islã, de Alá, eis que homens vieram na sua direção para sangrar-lhe, para matar-lhe. Quando o sultão sai da sua tenda e diz, não matem esse homem, porque esse homem é um homem bom. Mas você já viu um cristão bom
todos os cristãos vêm até a nossa terra para nos matar, para roubar os nossos territórios. Ou nós matamos este homem franzino, ou nós não nos responsabilizamos. Ao que o sultão, deixem ele entrar. E ele entrou. E começaram a conversar. 1219. Junho de 1219. Francisco de Assis com Al-Malek, Al-Kamel. Eu venho porque eu sei que é possível nós construirmos a paz. Lá na Europa se diz que você é o diabo. E o sultão, aqui no Egito, aqui na Arábia, na Península Arábica como um todo, se diz que você, o cristão, é que é o diabo, é que representa o mal. Mas nós podemos viver em paz. E eu quero dizer para você, sultão, que aqueles que dizem que vocês são o mal não conhecem Jesus. Porque Jesus foi aquele que falou das bem-aventuranças. Jesus foi aquele que no alto do Tabor se transfigurou. Jesus foi aquele que esteve com prostitutas, com ladrões, que foi crucificado numa cruz, abraçando a humanidade e pedindo fossem perdoados os seus algozes. Jesus foi aquele que converteu uma prostituta, Maria de Magdala, em sua apóstola. Ah, Jesus! Jesus foi aquele que personificou um sentimento, amor. E o sultão, bom, esse Jesus eu não conheço. Mas já que você me apresenta, eu quero dizer, eu vejo sinceridade nas suas palavras. E o sultão apresentou Alá a Francisco. Porque Alá, de Alá vem toda a lei, e dizem as leis, os 5 princípios do Islã, que nós devemos submissão a Deus. Nós estamos no mundo para orar, para jejuar no Ramadã, e nós estamos no mundo, princípio do Islã, para fazer a caridade. Curioso. Caridade no Espiritismo, caridade no Islã. E Francisco disse ao sultão, eu também acredito em você. E dizem alguns historiadores que eles se abraçaram. Era possível, no século XIII, um movimento de paz, um movimento de fraternidade, um movimento onde homens se afastam de ideologias transitórias para reverenciar Deus, que pode responder pelo nome de Alá, pelo nome de Jeová, pelo nome que nós os damos pelos caminhos do mundo. Eles fizeram um pacto pela paz. Leve esse pacto pela paz aos cardeais da Igreja Romana. E Francisco, eu vou levar. E nós vamos selar a paz. Francisco voltou. Ao acampamento onde estavam os cardeais, falou da proposta, que logicamente envolvia uma divisão, porque ninguém fica com tudo. Aliás, o território de Israel hoje é o território de árabes, de judeus, de cristãos, de armenos. Ele voltou e propôs uma divisão. E os cardeais responderam, nunca. Nós morreremos por Deus, por Jesus. É the will of God, como fala no filme das Cruzadas, que nós morremos ou sejamos mortos. Da Quinta Cruzada, nós partimos para a 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, e o mundo conheceu uma das maiores tragédias, que ainda hoje deixa vestígios na nossa sociedade. Francisco, vendo que a paz não era possível nem entre os muçulmanos, nem entre os cristãos, ele volta, dizem os historiadores, andando para Assis. Quando a poeira do deserto vai cegando, ele já chega cego em Assis. Já havia sido traído por grande parte daqueles franciscanos primitivos, mas nunca perde a devoção a Jesus. Passam-se os anos em 1223, na cidadezinha de Grétio, porque os homens haviam esquecido de Jesus, só se lembravam das guerras, dos ódios, das indulgências. Ele resolve fazer o primeiro presépio. Reúne bois, reúne ovelhas,
E na singeleza de uma manjedoura, ele pede a um casal de Grétio para colocar ali uma criança, relembrando o Rei Solar, aquele que é o governador do planeta. Temes os maus? Porque a mensagem que nos foi pedida para debater com vocês na noite de hoje é de um franciscano. O benfeitor Camilo, não é segredo para ninguém, franciscano de vidas anteriores, que escrevendo pelo médium José Raul Teixeira, nos trouxe revelações da luz. E talvez a grande revelação da luz é: nós estamos no mundo para nos amarmos, ainda que pensemos diferente, ainda que tenhamos visões diferentes do mundo, ainda que tenhamos diferentes ideologias. Revelações do mundo, revelações da luz. Nós estamos no mundo para viver em paz. E numa página magnífica, esse franciscano, Camilo, ele pergunta para cada um de nós: temes os maus? É uma interrogação. E é a pergunta que eu faço para cada um de vocês agora. E a gente já pode desanuviar um pouco. Será que nós tememos o mal? Porque quando eu era pequeno, eu escondia debaixo da cama. Eu tinha medo do diabo, Ângela. Porque eu ouvia falar lá na igreja e o padre contava com detalhes de um homem vermelho que tinha chifres e rabo e tridente e que ele morava num lugar chamado inferno. E que naquele inferno tinha um caldeirão. E os que não cumpriam a vontade de Deus iam para o inferno, para uma pena eterna, ficar queimando naquele caldeirão. Imagine isso na cabeça de uma criança, na cabeça de um jovem. Mamãe chegava em casa: Rafael, onde você está? Estou debaixo da cama. Por quê? Eu pequei. Estou com medo do diabo, mamãe. Mas o que você fez, meu filho? Eu pegava o papelzinho, porque eu fui da juventude católica, gente. Eu fui a Belinha de Jesus, fui da Colmeia de Jesus, fui crisma, e depois da crisma eu participei de um grupo chamado Golf. Grupo de oração Línguas de Fogo, relembrando o Pentecostes. Então eu fazia uma confissão, e aqui estou contando para a gente desanuviar um pouco, tá, gente? Sem qualquer tom de julgamento, porque eu amo, ainda hoje, a minha mãe, que é católica, minha irmã, que é católica, mas eu fazia uma lista dos meus pecados. E quando eu chegava para o padre, já vem ele com a lista. Seu padre, calma aí, que hoje tem bastante coisa. Respondi a minha mãe, atravessei no sinal verde, fiz isso no colégio, pensei essas coisas. E a gente pensa tantas coisas, e eu queria contar tudo para o padre, porque eu tinha toque, eu tinha que contar tudo. Agora vem, padre, qual é a minha penitência? Porque se não tivesse uma penitência, o que ia acontecer? Eu ia para o inferno. E vinha a penitência: meu filho, 10 Pai Nossos e uma Ave Maria. Só isso, padre. Mas assim você não está me libertando do inferno. Padre, eu quero te dizer mais um. Não, você não vai me dizer mais nada. Por favor, saia do meu confessionário e dê a vez para quem está atrás. Porque até o padre me achava chato. Veja só. E eu ia. Saía da igreja, atravessava a rua, vinha o pensamento na cabeça: vou voltar, porque deve ser o diabo na minha cabeça. E como eu tinha medo. Tornei-me espírita com 18 anos de idade. Que bênção. Libertei-me. Por quê? Descobri, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, que se eu pudesse aqui, eu abria com vocês aqui agora e a gente lia juntos. Porque Kardec indaga aos imortais: há aqueles que são criados eternamente para o mal? E a resposta dos bons espíritos: todos são criados simples e ignorantes, e que caminham para a perfeição relativa, tá, gente? Porque a perfeição absoluta, só Deus. E eu ficava perguntando na minha cabeça: onde que o Espiritismo colocou o Beelzebu? O diabo, o Satanás? Todos são espíritos criados simples e ignorantes e que caminham
para a perfeição relativa. Imaginemos que o espírito criado simples e ignorante, que não passa necessariamente pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância. Imaginemos nós, todo mundo aqui escolhe o caminho da luz, logo de início, escolhi e vou em frente. A gente tem as nossas quedinhas, não é verdade? A gente trumbica aqui, tropeça ali, tanto que a gente está assim, já algumas centenas de milhares de anos nas reencarnações. Daí cheguei à conclusão. Quem a gente chama de diabo é o companheiro que persiste há mais tempo no mal. Quem a gente chama de demônio é aquele que está mais no interior, se diz assim, Ângela, encaniçado no mal. Já ouviram essa expressão? Mas, gente, se a lei moral é a lei da evolução, é a lei do progresso, vai existir esse mal para sempre? Não. Saiamos daqui com essa certeza. Se o Robinho tivesse aqui agora, o Robinho é um companheiro, gente, da mocidade, um cara que fala bem, um cara que só de você ver dá vontade de abraçar. Porque o Robinho, ele esparge luz, é fluido positivo daqui até 1 metro na frente. Ele tem uma música que diz assim, um dia todos nós seremos anjos. Eu sei que na cabeça de vocês está assim, mas o político vai ser anjo? Vai. O bandido lá da prisão vai ser anjo? Vai. Aquele miserável que me deu uma rasteira vai ser anjo? Vai. Mas, Rafael, você está bagunçando a minha cabeça. Mas não sou eu, é o Espiritismo. A minha já foi bagunçada tantas vezes, e eu digo uma coisa para vocês. O processo de maturação do conhecimento não é quando nós temos certezas. É quando a gente bagunça as nossas certezas para poder aprender. Para poder abrir espaço para novos conhecimentos, novas propostas. Então, o que é o mal? Vamos para um conceito bem rápido? A ausência temporária de bem. E se a gente buscar, mas e o Satã? Mitologia. Mitologia hebraica, porque quando os hebreus, não vou ficar narrando história aqui hoje não, tá, gente? Quando os hebreus ficaram cativos na Babilônia e foram libertados por Ciro, o persa, eles adquiriram alguns hábitos dos persas. E os persas tinham uma entidade devotada ao mal que chamava-se Arimã. Então, quando eles retornaram para Israel, eles trocaram de Arimã para Satã. Só que não existe a personificação do mal. É a ausência temporária do bem. E o diabo, Rafael? Diabo é uma palavra grega. Quer dizer diabolos, adversário. E eu pergunto para vocês, nossos adversários estão fora ou estão dentro? Essa é a pergunta de 1 milhão. Sabe aqueles jogos que a gente faz? Pergunta de 1 milhão. O diabo está fora ou está dentro? O adversário está fora ou está dentro? Está dentro. E demônio? Demônio é uma outra palavra que vem do grego, os daimones, que quer dizer espírito. E espírito não quer dizer necessariamente mal. Sócrates, já há 400 anos antes de Jesus, conversava com daimones. Rafael, mas ele conversava com o demônio? Não, gente, conversava com os espíritos. É que a igreja foi criando uma ortodoxia para nos trazer medo. E aqui eu não estou julgando, eu fiz parte dessa igreja. Eu quis entrar para o seminário. Então eu falo essas coisas para que a gente possa ter instrução. A igreja precisava de uma ortodoxia para que a gente se mantivesse sob uma determinada hierarquia. Porque pensar na Idade Média era proibido. Por isso ficou conhecida como a Idade das Trevas. Por que das trevas? Trevas, ausência de luz. E a luz vem do conhecimento. Por isso, quando acaba a Idade Média, vem o renascimento. É preciso que a luz volte. E para isso as pessoas precisam estudar. Para entender que a igreja utilizou desses argumentos para manter as pessoas
manietadas, manipuladas. Então, um segredo: não existe diabo, não existe Satã, não existe inferno. Tudo isso existe dentro de nós. Tudo isso existe na nossa consciência. Porque infernos são estados conscienciais. Vou contar um segredo para vocês. Quando eu estou aqui hoje, eu estou no céu. Consciência tranquila. Se eu estiver aqui hoje, sabendo que eu vou lanchar depois, aí o céu fica um pouquinho melhor, não fica? Quando eu estou brigando com as pessoas, digladiando, porque eu torço para o Botafogo, ela torce para o Vasco. E agora eu estou com um pouquinho de vantagem, né? Que o Botafogo tem andado um pouco bem. É um inferno. Primeiro, que eu não vou fazer a pessoa deixar de torcer para o Vasco. E segundo, o que eu ganho brigando com a outra pessoa? Tudo está aqui. O mal está dentro de nós. Nossos adversários não são externos, nossos adversários são internos. E agora eu vou dar uma palhinha da psicologia. Posso, Ângela? Eu gosto de conversar, gente, porque se eu ficar aqui 1 hora falando, as pessoas dormem. Mas como a gente dá umas quebras, o pessoal da internet aí vai me aturando. Por que a gente precisa colocar o mal fora? Na dificuldade de fazer o autoconhecimento. Na dificuldade de se reconhecer como nós somos, a gente precisa fazer projeção das responsabilidades. Então não sou eu que sou orgulhoso, é a Ângela. Porque ela passa a ser um espelho daquilo que está dentro de mim. E aí a gente começa, nossa, mas como a Ângela é, hein? Sou eu me defendendo de mim mesmo, empurrando isso para a Ângela. Tanto que Freud dizia, quando o Rafael fala da Ângela, eu conheço mais Rafael do que a Ângela. Que legal isso. Então, na verdade, a gente sempre precisou de mecanismos de transferência da responsabilidade. Primeiro a gente projeta nas pessoas e depois a gente projeta nas entidades. Na dificuldade de eu ver os meus erros, eu começo. Não sou eu, é o meu obsessor. Eu não agi assim naquele momento. Eu saí de mim. Não é assim que as pessoas falam? Pé, resposta errada. Eu entrei em mim. Porque foi naquele momento que eu fiz o meu autoconhecimento. Isso quer dizer que não existem os obsessores? Existem, mas eles exploram o que está dentro de mim. As minhas más tendências, as minhas viciações. Daí a grande proposta da doutrina espírita é: não devemos temer o mal. Devemos conhecer o mal que está dentro de nós para trabalhar com ele, para poder nos transformar. O grande problema é que a gente vai negligenciando. Aqui dentro da casa espírita eu sou sempre assim, cabelinho arrumadinho, perfuminho, abraçando todo mundo. Eu passo pelo cara top. Mas lá fora, as minhas bestas feras. E são essas questões internas mal resolvidas que às vezes eu vou reprimindo, outras vezes eu vou projetando, outras tantas vezes dizendo que são os obsessores, que são os meus inimigos internos. E é onde nós precisamos trabalhar. Trabalhar. Não temamos o mal. Façamos o exercício do autoconhecimento. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Para depois desse exercício, fazer o da transformação moral. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pelo número de questões que sabe do Livro dos Espíritos. É essa a resposta? Reconhece o verdadeiro espírita pelo número de espíritas que ele conseguiu levar para a reunião de quarta-feira. É essa a resposta? O Cid está só me olhando ali. O Cid, quando faz assim, é que está certo. Reconhece o verdadeiro espírita pela camisa com um monte de frases, de fora da caridade não há salvação, camisas coloridas. É essa a resposta? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral.
Porque quem se transforma não teme o mal, conhece o mal. É verdade que nós vamos ter cautelas, tá, gente? Nós não vamos ser assodados. É isso que nos diz o benfeitor Camilo. Nós ainda estamos num mundo de provas e expiações. Determinadas coisas a gente tem que se abster. Se a rua é perigosa, para que a gente vai passar por ali? Ah, mas eu estou escudado pelos meus benfeitores. Mas e a prudência? E o bom senso? Eu preciso passar por ali? Ah, mas eu vou trabalhar. Eu não preciso de repouso. Precisamos. A lei do trabalho, a lei do repouso. Conhecer-se, transformar-se. Agora eu vou falar um pouquinho de mitologia grega. Hoje eu vou fazer uma salada. Há um mito na mitologia grega que eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Já ouviram falar de Ícaro? Oh, não vale cantar a música do Biafra, hein? Para cantar a música do Biafra, só se for com aquela voz bem fininha. Porque Ícaro era filho de Dédalo. E os dois foram condenados pelo rei de Creta, o rei Minos, a ficar presos num labirinto. Só que não contava o rei de Creta, Minos, que Dédalo era engenhoso. Que Dédalo sabia dar nó em pingo d'água. Ele pensou, eu não sei a saída do labirinto, mas a gente pode sair daqui voando por cima. Ele faz asas para seu filho Ícaro. Só que as asas eram de cera. Cera, vocês podem me ajudar. E ele diz assim, meu filho, a programação é a seguinte, você não vai voar muito baixo, porque se voar baixo, a marisia vai derreter as asas. E também não vai voar muito alto, porque se voar muito alto, aí é o sol que derrete as asas. Ou seja, duas palavras do grego. Nós temos um metron, a justa medida, o equilíbrio, o caminho do meio. Qual é a nossa justa medida? Evangelho. Nós não podemos sair do caminho do evangelho, do nosso metron. Porque quando a gente sai do nosso metron, a gente está utilizando a nossa híbris. O que é a híbris? Vaidade, orgulho, egoísmo, que são os vícios a que nos aludem o livro dos Espíritos. O que o Ícaro fez? Se encantou pelo poder de voar. Voar, voar, subir, subir, ir aonde for. Não é assim que diz a letra da canção? Ele quis chegar ao céu. Ele quis encontrar Deus. Ele não ficou na justa medida. Vaidade. Pela sua híbris, pela sua vaidade, o sol derreteu as asas e ele caiu no mar Egeu. Morreu. Morreu quer dizer, perdeu a oportunidade. Onde está o mal? Foi Deus que derreteu as asas de Ícaro? Foi algum diabo, algum demônio, algum agente da KGB ou da CIA? Foi algum elemento externo ou foi a vaidade dele? Foi a híbris dele que tirou ele do metron, do caminho do evangelho. Conseguiram pegar as metáforas? Nós estamos no mundo para agir dentro de um metron. Evangelho. Todas as vezes que nós usamos a nossa híbris, orgulho, vaidade, para ir além, eu posso ir mais. Eu sou mais do que você. Eu vou voar e vou te passar a perna. Vêm as leis morais e me derrubam. E quanto mais alto eu vou, maior o meu tombo. Me convidando ao caminho das reencarnações para poder me reestruturar. Onde está o mal? Na minha híbris, na minha vaidade. Quantas vezes nós passamos pelo caminho das reencarnações, fomos os reis, fomos os cruzados, fomos os inquisidores, e fomos também gente comum, gente do povo, mas gente orgulhosa. Gente com uma híbris tão elevada. E hoje somos convidados a não temer o mal.
a conhecer o mal, para ir nos transformando e nos libertando aos poucos. Daí, meus amigos, o caminho é aproximar-se cada vez mais de Jesus, do seu evangelho, e ir moderando os nossos vícios, até que nós consigamos, pela revelação da luz, que é a doutrina espírita, nos tornar pessoas melhores. Há uma citação de Jesus que o benfeitor Camilo repete aqui na obra: não temeis os que podem matar o corpo e nada podem contra a alma. Será que nós já pensamos assim? Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 28. Vamos lembrar algumas pessoas? Abraham Lincoln foi morto no Teatro Ford, 15 de abril de 1865. Ele já havia feito uma verdadeira revolução nos Estados Unidos. Fazia reuniões mediúnicas dentro da Casa Branca. Ele conseguiu a proeza de tirar os Estados Unidos da Guerra de Secessão, onde os estados do Sul se rebelaram contra os estados do Norte. E ele fez mais. Em 1863, ele conseguiu que o Congresso americano aprovasse o fim da escravidão. Mas um comediante do Sul, alguém que era ligado aos fazendeiros, entra no Teatro Ford e atira contra aquele presidente tão querido dos Estados Unidos. Não temais aqueles que podem tirar a vida do corpo, mas nada podem contra a alma. Vocês acham que Abraham Lincoln temeu a morte orgânica? Não. Tanto não temeu que depois ele se torna benfeitor do seu assassino. História contada por José Raul Teixeira, numa conferência espírita do estado do Paraná. Vejam como nós não precisamos temer os maus. Vamos seguir? 4 de abril, agora do século XX, 1968, num hotel na cidade de Memphis, no Tennessee. Um homem negro chamado Martin Luther King Jr., um pastor da Igreja Batista da Geórgia. Ele lutou para que os negros, um século depois de serem libertados, pudessem votar, pudessem beber no mesmo bebedouro, pudessem andar do mesmo lado da rua. Ele fez um discurso no Capitólio, em Washington, em 28 de agosto de 1963, dizendo: eu tenho um sonho. O sonho de que meus 4 filhos negros se sentarão na mesa com crianças brancas e nós celebraremos a fraternidade. Eu tenho um sonho de que os tanques de guerra se converterão em arados para que ninguém passe mais fome. Mas ainda não era o desejo da humanidade, porque um que ainda defendia que os direitos civis não deveriam se aplicar aos negros, entra pelo hotel e atira nele. Vocês acham que Martin Luther King, aquele pregador religioso que falava como ninguém das parábolas de Jesus? Há parábolas narradas por Martin Luther King, a parábola do bom samaritano, por exemplo, que são notáveis. Vale a pena assistir. Ó Deus, eu te entrego o meu corpo, porque a alma seguirá contigo. Mas o que mais me chama a atenção é Mohandas Karamchand Gandhi, quando em 30 de janeiro de 1948 ele sai para as orações da manhã, em Nova Delhi, na Índia, faz as orações, entrega-se nas suas meditações e depois sai para conversar com a multidão. E um daqueles que estava orando com ele, mas que era Paquistão. Veja, gente, não é de hoje que as pessoas brigam. Se brigava na Índia porque alguns eram hindus e outros eram paquistãos, muçulmanos. E aquele seguidor de Gandhi, que era muçulmano, a saca de uma arma e dá um tiro na cabeça. Sabe como é que Gandhi morre? Ó Rama, é Deus.
conforme chamavam os hindus. Ó Deus, tiraram-me a vida do corpo, mas a filosofia está aí. A não violência, o ahimsa está aí. A proposta pela paz está aí. 800 milhões de pessoas foram libertadas do tacão do Império Britânico sem levantar uma única arma. Vamos para o Brasil? Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, presidente da Federação Espírita Brasileira por 2 vezes. Vocês acham que era tudo flores na presidência dele? Existiam 2 tipos de espírita, não é igual hoje, conservador e progressista. Para mim só existem espíritas. Na época do Dr. Bezerra eram os místicos e os cientistas. Os místicos e os cientistas. Porque uns eram mais do evangelho, gostavam mais da filosofia moral, os outros achavam que devia se privilegiar as comunicações, as reuniões mediúnicas, relembrando os experimentos do século XIX, e o Dr. Bezerra de Menezes pacificava. Sempre. Juntos seremos força, separados apenas pontos de vista. E Dr. Bezerra de Menezes nos dá lições lindíssimas de como lidar com aquele que aparentemente é o nosso adversário. Ele era um dialogador das sessões mediúnicas da FEB, que à época era na Avenida Passos, no centro do Rio de Janeiro. E havia um espírito que se comunicava. Se fosse com a gente, talvez a gente se levantaria da reunião e correria. Eu vou te pegar. Eu vou te matar. Você não conseguirá de forma alguma apacentar as pessoas, unir as pessoas. E ele dizia-se o diabo. Ele dizia-se a personificação do mal. E o doutor Bezerra chamava meu irmão. Jesus é o nosso mestre. Jesus sabe de todas as coisas. Jesus cuida do seu coração. E todas aquelas reuniões, aquele espírito retornava. E sempre com aquela voz melíflua de Dr. Bezerra de Menezes, até que um dia, aquele espírito disse assim, olha, a tua paciência, a tua doçura me vergaram, mas o teu filho. E o Dr. Bezerra de Menezes tinha 16 filhos. 2 com a primeira mulher, outros 13 com a segunda mulher, que era parente da primeira que desencarnou, e ele ainda adotou uma filha de escrava alforriada. Porque o Dr. Bezerra de Menezes era contemporâneo da libertação dos escravos. 16 filhos. Você tem envergadura moral para falar comigo. Eu estou me afastando. Mas o seu filho, esse me prejudicou numa vida passada. E doutor Bezerra, afaste-se dele. Há quanto tempo você não é feliz? Há quanto tempo você não vê os seus? Você deve estar cansado, meu filho. Porque é assim que o doutor Bezerra de Menezes fala. Doutor Bezerra, você tem uma escolha. Eu posso até me afastar do seu filho. Mas se assim o for, ele vai desencarnar. Porque eu estou umbilicalmente ligado a ele. Isso é um problema de tantas vidas, meu filho. Eu quero a sua libertação e quero a libertação dele. Porque ambos são meus filhos, mas antes são filhos de Deus. Afaste-se dele. Eu estou indo, doutor Bezerra. Corra para a sua casa. E doutor Bezerra de Menezes tomou do bonde no centro da cidade, rumo ao Riachuelo, onde morava à época. E chegando, dona Cândida Augusta Bezerra, corra, porque o nosso filho, ele parece que recuperou. E o filho, por sobre a cama, disse, papai. Ele nunca havia dito pai. Papai, eu estou ótimo, papai. Eu quero dizer que eu te amo, que eu amo a minha mãe, papai. E no golpe de ar, ele vira para o canto e desencarna. Dona Cândida Augusta começa a chorar. E doutor Bezerra a abraça. É Jesus, minha irmã. É Jesus libertando almas e nos libertando por uma coisa chamada amor.
nós não precisamos temer o mal. Nós, em verdade, temos que compreender que o mal está dentro de nós. E o mal que ainda persiste nas outras pessoas, nos espíritos desencarnados, ele é temporário. Nada será capaz de apagar a luz que brota do coração de Jesus. Quantas são as obras de André Luiz, quando mãezinhas vêm e conseguem doutrinar espíritos que estão há séculos no plano espiritual, que são considerados demônios, que são considerados obsessores. Um deles, no livro Libertação, Gregório, que foi um papa da Igreja Romana, não resistiu ao amor de Jesus e ao amor de sua mãe. Não temamos aqueles que podem tirar a vida do corpo, mas nada podem contra o espírito. Me lembro de uma palestra que escutei de Divaldo Pereira Franco. Era mais jovem que hoje, tá, Ângela? Tinha mais cabelo, era um pouquinho mais magro, mas a Gabriele sempre diz assim: você está lindo, meu amor. Vocês veem que esposa é sempre assim. Eu não sei se sou eu o obsidiado ou se é ela. E Divaldo Pereira Franco disse que um dia ele saiu ali da concha acústica da UERJ e estava indo para a casa de amigos na Praia do Flamengo. E quando ele estava subindo o prédio, chegou alguém com uma arma e disse assim: perdeu coroa. Perdeu coroa, a gente que é do Rio de Janeiro sabe, né? Perdi o quê, meu filho? Passe a carteira. Mas eu sou baiano, meu filho. Baiano não costuma ter nada na carteira. Então me dá o relógio. Esse aqui não vale nada. Eu só uso para marcar a hora de terminar a palestra. Ah, então você vai pagar com a vida. Porque é a única coisa que você tem. E Divaldo contando na palestra. Eu disse: se você me tirar a vida, você está me libertando. Eu pensei assim: não vou continuar assistindo essa palestra não, porque eu não quero morrer. Mas o Divaldo: você está me libertando porque eu estou morrendo servindo a Jesus. Eu estou voltando de uma palestra. Você vai me devolver para a verdadeira casa? Mas você não quer me matar. Disse Divaldo ao assaltante: eu estou vendo a sua mãezinha que está me contando que você esteve preso, mas ela te ama tanto. E ela não quer que você continue nesse caminho. Você está vendo a minha mãe, mas você, desses que vê essas coisas, meu filho, eu não sou nem desses, nem vejo essas coisas. Eu estou vendo a sua mãe. E ela é assim, tem um penteado assado, e ela está me dizendo que você vai sair dessa vida. Seu Divaldo, é a minha mãe. E eu, ao invés de te assaltar ou te matar, eu vou te abraçar. E abraçou o Divaldo. Mas diz Divaldo que quando essas pessoas abraçam, vocês conhecem abraço de urso? É aquele abraço que sai quebrando as costelas. Se fosse no judô, seria o golpe fatal. Aí o Divaldo: meu filho, diminua a densidade do abraço, porque aqui no Rio de Janeiro as pessoas podem olhar e até eu explicar que tomada não é focinho de porco. Seu Divaldo, é o seguinte: todas as vezes que você vier no Rio de Janeiro, eu quero ser o seu chofer. Ah, pois muito bem, eu vou ser o seu chofer. Aí, Divaldo, hoje eu vou em Belford Roxo. Lá você não vai não, seu Divaldo. Mas como eu não vou lá? Lá só tem bandido. Não são bandidos, são nossos irmãos. Lembra-se que eu te tirei da rua. É mesmo, seu Divaldo, mas lá tem gente pior do que eu. Tem não, meu filho. Eu não estou indo lá para nenhuma festa, eu estou indo lá para falar de Jesus. Não temamos a ninguém. Façamos a nossa parte e sigamos com honradez. Lembrando-se de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Porque eles estavam, Jesus e os 12 apóstolos, em Tiberíades, na parte sul do lago de Genezaré. E os apóstolos: mestre, já está tarde, vamos voltar. Eles tomaram a barca para retornar para Cafarnaum, que é na parte oeste do mar. Jesus ficou orando. Quando estava na 4ª vigília da noite. Gente, o dia em Israel é medido diferente do dia aqui no Ocidente. O dia lá vai de 6 da manhã às 6 da noite.
E a noite é dividida em 4 vigílias, de 6 às 9, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3 e de 3 às 6. Ou seja, a 4ª vigília da noite era entre 3 e 6 da manhã, de madrugada. Tem muita gente que não acorda de madrugada com medo de ver coisas. Mas Jesus, naquele dia, foi encontrar os seus discípulos de madrugada na barca. E estava ventando, estava chovendo. E Simão Pedro, onde está Jesus? Essa tempestade, esse mar encapelado. Aí vem um vulto vendo de longe. Quero fazer uma pergunta para vocês. Podem me responder internamente. Às 3 horas da manhã, a gente com medo, chovendo do lado de fora. Lá em casa o Chico começa a latir. Chico é meu filho de 4 patas. E a gente vê um vulto vindo de longe. Vocês vão gritar? Vocês vão chamar o Zé Grosso, a Sheila? Vão fazer igual o Chico no avião? Valha-me Nossa Senhora, porque eu estou morrendo. Foi isso que sentiu Simão Pedro. Foi isso que sentiram os apóstolos, contextualizando para os dias atuais. Mas era Jesus. Mas antes deles verem Jesus, eles perguntavam, será um espírito? Será quem que está vindo? Quando Simão Pedro, é Jesus. Se és tu, mestre, deixa que eu vá andando até ti. Pois venha, Simão Pedro. E ele foi. Deu um passo, deu 2 passos. Depois ele fez igual a gente. Afundou. Ó geração incrédula. Até quando estarei contigo? Até quando fortificarei os vossos passos? É a mensagem de Jesus nos dizendo, não devemos temer. Devemos seguir com ele. Porque o mundo nos apresenta grande parte de vicissitudes. Eu me lembro da última pandemia. Quantos foram aqueles que temeram? Não quer dizer que a gente não tenha que ter responsabilidade. Quantas pessoas com medo de desencarnar, até que o Raul disse que uma companheira da casa desencarnou e ficou mais bonita. Aí no outro dia, eu também quero desencarnar. Calma, gente, cada um tem o seu tempo. Quantos de nós tememos as conjunturas econômicas? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Quantos de nós tememos a doença? E eu temo, fala assim para a Gabriele, você vai tomar conta de mim? E ela, mas eu já dei conta de você até hoje, você está querendo me rogar uma praga maior? Nós tememos e esquecemos de uma sublime estrela que vem nos guiando, que vem nos conduzindo e que disse aos nossos corações, ego bonus pastor sunt. Eu sou o bom pastor, nenhuma de minhas ovelhas se tresmalhará. Lembrando então de Francisco il Trovatore de Dio, lembrando então do benfeitor Camilo, lembrando de Bezerra de Menezes, lembrando de tantos que passaram por esse mundo com estoicismo, com garra, com coragem, porque tinham uma certeza, o que acontecer é para o meu crescimento. Devo ter as devidas cautelas, mas seguindo em frente, sem temer as adversidades, confiante em Jesus, porque um dia, um cancioneiro paulistano, gente, de nome João Cabete, ele resolveu escrever uma canção intitulada Fim dos Tempos. Não é o mundo que vai acabar. Não são as condições que vão modificar, o que vai acabar é o mal em nós. É aquilo que está dentro de nós. É o nosso orgulho. É a nossa intolerância para que nós, seguindo o rumo a Jesus, possamos cantar. Em verdade, declamar. Como João Cabete o fazia. Vem, Jesus, divino amigo. Vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo. Que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra da Ucrânia, as guerras na África, nossas guerras dentro de casa, o nosso personalismo, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor.
há gemidos de aflição. Já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão. Homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Muita paz. Um beijo para vocês. Senhor Jesus, nosso bom e amado Mestre, após a reflexão desta noite, Senhor, queremos agradecer-te pelas lembranças que nos foram trazidas dentro da história da humanidade, dos nossos equívocos e daqueles exemplos de acertos que devem ser o farol para que nós possamos seguir em frente. Esses exemplos todos, Senhor, tiveram como meta os teus ensinamentos, direta ou indiretamente. Beberam dos teus exemplos, Senhor, de amor, de caridade, de responsabilidade, de acolhimento. Muito obrigada, Senhor, por mais este momento, por mais este encontro. Que as tuas bênçãos, Senhor, possam envolver o nosso planeta, ainda conturbado pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pela nossa prepotência, que faz frutificar não o amor, mas a discórdia, as guerras, os desacertos, os desencontros. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos vencer a nós mesmos e avançarmos mais depressa para junto de Ti. Abençoa os que neste momento, Senhor, sofrem as dores físicas e morais das guerras, dos conflitos sociais, das intempéries. Tem misericórdia, Senhor Jesus, daqueles que ordenam as guerras, os conflitos sociais. E te pedimos, Jesus, que tu possas auxiliar-nos no conhecimento próprio, para que possamos amar o próximo, conhecendo nele o mesmo valor que reconhecemos em nós, como filhos que somos do mesmo Pai. Abençoa, Senhor Jesus,
os nossos afetos queridos, que estão saudáveis, aqueles que estão enfermos, aqueles, Senhor Jesus, que estão nos seus processos de tratamento, de recuperação, aqueles que nós pensamos neste momento, Jesus, que estão nos nossos lares, nos lares dos nossos amigos, nos nossos companheiros, que estão nos hospitais, que cada um receba, Senhor Jesus, aquilo que necessita em prol da sua saúde física, espiritual e mental. Abençoa, Senhor Jesus, os que estão nos presídios, nas cadeias públicas e nas ruas, Senhor, dificultando a sua própria vida e tumultuando a daqueles que atravessam seus caminhos. Tem misericórdia dos espíritos sofredores, dos suicidas, dos ignorantes, de todos aqueles, Senhor, que estão afastados de Ti e que ainda não entenderam a Tua misericórdia e o Teu amor infinito. Rogamos pela nossa SEF, pela nossa casa, pelos nossos conselheiros e diretores, pelos nossos voluntários, pelos nossos colaboradores e especialmente, Senhor, pelas crianças da escola do Remanso Fraterno, pelas crianças da evangelização, pelos jovens e por todos aqueles, Senhor, que comungam conosco desse ambiente e dessa casa. Finalmente rogamos, Jesus, pelo nosso Rafael, pela sua vida, sua família, seus labores profissionais, seus estudos e sua dedicação à doutrina espírita e ao teu evangelho. Rogamos finalmente, Senhor, que tu possas abençoar-nos no regresso aos nossos lares, para que possamos, Senhor, permanecer contigo, hoje e sempre. Em teu nome, Senhor, e dos amigos espirituais da nossa casa, concluímos a nossa tarefa desta noite. Que assim seja, Senhor. Desejamos boa noite a todos, que todos possam regressar a seus lares em paz.